Imagina acordar todo dia com aquele nó no estômago, aquela sensação pesada de que você vai ter que encarar mais uma vez aquele lugar que te sufoca, aquele chefe que te olha como se você fosse menos do que nada, aquele ambiente onde você sorri com a boca, mas chora por dentro. Imagina viver assim por anos, não dias, não semanas, anos. Acordando cedo, dormindo tarde, sacrificando finais de semana, abrindo mão de momentos com a família, tudo isso para receber um salário que mal dava para o mês e ainda ter que ouvir que você era incompetente, que você nunca ia ser nada, que você devia agradecer por ter aquele emprego miserável. Essa era a vida de Rafael. E eu preciso que você preste atenção nessa história, porque o que aconteceu depois disso vai te mostrar que, às vezes, a humilhação mais brutal da sua vida pode ser exatamente o combustível que você precisava para decolar de vez. Rafael Mendes nasceu numa cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais, filho de um mecânico e de uma professora do ensino fundamental. Família simples, digna, honesta, daquelas que não tinha sobra, mas também não passava fome. Desde criança, Rafael aprendeu que o caminho era trabalhar duro, estudar, conseguir um emprego bom e se aposentar com ele. Essa era a fórmula do sucesso que ele absorveu observando os adultos ao redor. Seu pai passava 12 horas embaixo de carro para manter a casa. Sua mãe corrigia provas à noite depois de um dia inteiro na escola. Ambos eram pessoas íntegras, mas ambos também tinham uma vida de restrições constantes, de sonhos engavetados, de vontades que nunca viravam realidade porque o dinheiro sempre acabava antes do mês. Quando completou 18 anos, Rafael foi para São Paulo com uma mochila nas costas, R$ 300 no bolso e o sonho de construir uma vida melhor. Os primeiros meses foram difíceis, como são para quase todo mundo que chega nessa cidade sem conhecer ninguém. Dormiu em república, comeu o que dava, trabalhou em tudo o que aparecia, lavou prato, entregou panfleto, fez segurança de estacionamento, trabalhou como office boy. Não reclamava. Tinha aquela determinação silenciosa de quem sabe que está pagando o preço de um começo e que as coisas vão melhorar. Depois de um tempo, conseguiu um emprego numa construtora como auxiliar administrativo. Não era glamuroso, mas era formal, com carteira assinada, vale-transporte, vale-refeição e um salário que parecia razoável naquele momento. Foi lá que ele conheceu Marcos Andrade, o gerente, o patrão, o homem que por 5 anos transformou cada dia de trabalho de Rafael numa sessão de humilhação pública. Marcos era daquele tipo de chefe que compensava suas próprias inseguranças, diminuindo as pessoas ao redor. Era inteligente o suficiente para se manter no cargo, mas covarde demais para lidar com o próprio ego sem esmagar quem estava abaixo dele. Desde o primeiro dia, Rafael virou o alvo favorito de Marcos, e ninguém sabe ao certo por quê. Talvez porque Rafael fosse esforçado demais e isso incomodasse. Talvez porque ele tivesse um potencial que Marcos enxergava e temia. Talvez fosse só crueldade mesmo. O fato é que era constante. Em reuniões, Marcos interrompia Rafael no meio das apresentações e dizia em voz alta, na frente de todos os outros funcionários, que aquilo era a coisa mais burra que ele já tinha ouvido. Quando Rafael entregava um relatório, Marcos jogava na mesa e falava que até um estagiário faria melhor. Numa vez, Rafael ficou até as 2 da manhã, finalizando um projeto urgente que o próprio Marcos tinha pedido de última hora. Entregou tudo impecável e no dia seguinte, o chefe apresentou o trabalho para a diretoria como se fosse dele, sem mencionar Rafael uma única vez. Quando Rafael tentou gentilmente comentar sobre isso depois, Marcos o chamou de egocêntrico e arrogante na frente de toda a equipe. Rafael ficou vermelho, sentiu o chão sumir e não disse nada. Porque o que ele fazia? Pedia demissão?
tinha aluguel para pagar, tinha uma namorada, a Camila, com quem queria construir uma vida, tinha parcelas no cartão, tinha a pressão da família que dizia que emprego bom é difícil de achar, tinha o medo paralisante de que lá fora pudesse ser ainda pior. E Marcos sabia disso. Chefes como ele sempre sabem. Eles se alimentam do medo dos outros como vampiros. Sabem exatamente quem vai ficar, quem vai aguentar, quem vai abaixar a cabeça e continuar. E Rafael era esse perfil, pelo menos por um tempo. Por 5 anos, Rafael acordou todo dia com aquele peso, foi engordando de estresse. Começou a ter insônia. A Camila comentava que ele não estava mais presente, que quando chegava em casa era como se tivesse com o corpo ali e a cabeça em outro lugar. E estava naquele escritório, revivendo cada humilhação, ensaiando as respostas que nunca dava, se perguntando onde tinha errado, se era realmente incompetente como Marcos dizia ou se havia algo mais. Seu autoestima foi sendo corroída devagar, da mesma forma que a ferrugem corrói um metal, de maneira quase invisível no começo, mas destruidora com o tempo. O dia que mudou tudo aconteceu numa sexta-feira. Rafael tinha passado a semana inteira trabalhando num levantamento de custos que o diretor financeiro precisava urgente. Eram planilhas complexas, análises detalhadas, projeções para o próximo trimestre. Ele tinha cancelado um jantar com a Camila para terminar. Tinha dormido mal. Tinha chegado mais cedo que todo mundo. E quando apresentou o material para Marcos revisar antes de ir para a diretoria, o chefe olhou por uns 3 minutos, jogou os papéis na mesa e falou em voz alta, com mais pessoas ao redor do que nunca. A frase que ficaria gravada na memória de Rafael para sempre. Disse assim, com aquele sorriso torto que Rafael já conhecia de cor. Sabe qual é o seu problema, Rafael? Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você não tem capacidade. Você não tem iniciativa. Você é medíocre, e medíocre é pior que burro, porque pelo menos o burro tem utilidade. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas para Rafael pareceu uma eternidade. Ele sentiu o calor subir pelo rosto, sentiu os olhos arderem, viu os colegas olhando para o chão, para o teto, para as próprias mãos, qualquer coisa para desviar o olhar. E naquele momento, algo quebrou dentro de Rafael. Não foi sua determinação, não foi sua esperança, foi o medo. O medo que o prendia naquele lugar quebrou, como uma corrente que chega no limite e parte. E a coisa mais estranha aconteceu. No lugar do medo veio uma clareza fria, tranquila, absoluta. Rafael respirou fundo, olhou para Marcos nos olhos pela primeira vez com uma intensidade diferente e disse apenas, tudo bem, eu entendi. Juntou os papéis, voltou para sua mesa e naquele dia, pela primeira vez em 5 anos, não ficou até mais tarde. Às 18 horas em ponto, pegou suas coisas, foi embora e no caminho para casa tomou uma decisão que mudaria absolutamente tudo. Ele não ia pedir demissão naquele dia. Isso seria impulsivo, seria burrice emocional. Ele tinha aprendido uma coisa lendo nas madrugadas de insônia, nos livros que baixava no celular, porque não tinha dinheiro para comprar físico. Nunca toma a decisão mais importante da sua vida no pico da emoção. Senta, respira, planeja. O que ele decidiu foi diferente. Decidiu que daria exatamente 90 dias para si mesmo. 90 dias trabalhando naquele lugar do mesmo jeito, cumprindo os horários, fazendo tudo certo, mas usando cada segundo livre da sua vida para construir uma saída. Não para sair correndo sem rumo, para sair com destino. Naquela noite sentou com a Camila na mesa da cozinha do pequeno apartamento deles e contou tudo. Ela já sabia de muito, mas nunca tinha ouvido tudo em sequência, com detalhes, com a voz de Rafael firme e os olhos cheios de uma determinação que ela não via há anos. Quando ele terminou, perguntou o que ele pretendia fazer.
Ele abriu o caderno que tinha comprado na papelaria da esquina e disse: "Eu vou montar um negócio. Eu não sei exatamente qual ainda, mas eu sei que tenho conhecimento de gestão, de planilhas, de análise financeira. Eu vou descobrir como transformar isso em renda." Camila ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Quanto você precisa para começar?" Ele olhou para ela sem entender. Ela completou: "Eu tenho uma poupança que nunca te contei. São 8.000 reais. Guardo um pouquinho todo mês desde que comecei a trabalhar. Se você acredita nisso, eu acredito em você." Rafael conta até hoje que foi esse momento que salvou a história inteira. Porque não foi o dinheiro. 8.000 reais é pouco para muita coisa. Foi o ato de fé. Foi alguém olhando para ele e dizendo: "Você vale mais do que esse chefe te fez acreditar." E às vezes a gente precisa ouvir isso de alguém antes de conseguir acreditar sozinho. Nos dias seguintes, Rafael começou a estudar de forma obsessiva. Usava a hora do almoço para assistir vídeos no celular com fone de ouvido. Usava a hora do ônibus da ida e da volta. Usava as noites. Usava os finais de semana. Não saía mais. Cancelou os poucos programas sociais que tinha. Focou em 3 frentes: entender como funcionava o mercado de consultoria para pequenas empresas, aprender sobre finanças pessoais e empresariais num nível mais aprofundado e entender como funcionava a venda de serviços digitais. Não tinha um plano perfeito, tinha uma direção e disposição para correr nela. Descobriu que existia um mercado enorme e completamente desassistido, de micro e pequenas empresas que não tinham condição de contratar um contador tradicional para fazer análises financeiras detalhadas, mas que precisavam desesperadamente de alguém para organizar o fluxo de caixa, fazer projeções simples, entender se estavam no lucro ou no prejuízo de verdade. Rafael sabia fazer isso de olhos fechados. Fazia isso há 5 anos para uma construtora de médio porte. E o melhor: a maioria dessas empresas pequenas era gerida por pessoas que entendiam do próprio negócio, mas que travavam quando o assunto era número. Panificadores, donos de salão, pequenos comerciantes, prestadores de serviço, todos com uma dor em comum. Não entendiam para onde ia o dinheiro no fim do mês. Com 30 dias dentro dos 90 que tinha se dado, Rafael já tinha um modelo básico de serviço desenhado. Chamou de Diagnóstico Financeiro Express. Era simples. Ele pegava 3 meses de extrato bancário da empresa do cliente, organizava tudo numa planilha que ele mesmo criou, identificava os principais vazamentos de dinheiro e entregava um relatório com 5 ações concretas que o dono poderia fazer nos próximos 30 dias para melhorar o resultado. Cobrou R$ 150 pelos primeiros 3 clientes. Não porque valia só isso, mas porque precisava de cases, de depoimentos, de provas de que funcionava. O primeiro cliente veio da Camila. Era o dono da padaria onde ela comprava pão todo dia. Ela simplesmente conversou com ele, contou que o namorado era especialista em finanças de pequenas empresas e perguntou se ele queria tentar. O homem disse que sim, quase sem hesitar, porque estava completamente perdido com as finanças do negócio há meses. Rafael passou 2 finais de semana olhando os dados daquela padaria, e o que encontrou foi algo que ele já sabia que existia, mas que sempre impressionava na prática. O dono estava vendendo mais que nunca, mas o negócio quase não tinha lucro, porque havia 3 fornecedores cobrando preços absurdamente acima do mercado, porque o controle de estoque era feito de cabeça e gerava desperdício diário enorme, e porque os preços de venda de 3 produtos principais estavam defasados há 2 anos. Coisas simples, invisíveis para quem está dentro, olhando para tudo ao mesmo tempo. Óbvias para quem chega de fora com olhos frescos e conhecimento técnico. Quando Rafael entregou o relatório e explicou tudo para o dono da padaria, o homem ficou olhando para os papéis em silêncio por um bom tempo.
Depois olhou para Rafael e disse: Meu genro foi na faculdade de administração e nunca me mostrou isso. Rafael deixou aquilo assentar, sorriu e explicou o que o dono poderia fazer. 3 semanas depois, o dono da padaria ligou animado, dizendo que tinha trocado 2 fornecedores, ajustado os preços e implementado um controle básico de estoque com um caderninho, e que naquela semana o caixa tinha sobrado mais do que no mês inteiro anterior. E perguntou se Rafael aceitaria ser contratado mensalmente para continuar acompanhando. Cobrou R$ 300 por mês. O homem aceitou na hora. O segundo cliente apareceu porque o dono da padaria contou para um amigo que tinha um salão de beleza. O terceiro veio por indicação também. Rafael ainda não tinha saído do emprego. Ainda ouvia Marcos todo dia. Mas, internamente, já era outro homem. Quem conhecia Rafael do trabalho dizia que ele parecia mais calmo, mais distante, menos afetado. E era verdade. Quando você sabe que tem uma saída sendo construída tijolo por tijolo, o ambiente tóxico perde um pouco do poder sobre você. Você começa a enxergar o chefe cruel não mais como o senhor do seu destino, mas como um personagem temporário numa história que está prestes a mudar de capítulo. Nos últimos 30 dias dos 90, Rafael já tinha 6 clientes pagantes, uma receita mensal de pouco mais de R$ 2.000 de consultoria e uma fila de 3 pessoas interessadas aguardando. Não era o suficiente para largar o emprego. Ainda não. Mas era o suficiente para provar que funcionava. Era o suficiente para ele saber que não estava construindo castelo de areia. Era real. Era pagamento real, de clientes reais, por um serviço real que gerava resultado real. O modelo funcionava. Agora era escalar. No 91º dia, Rafael chegou mais cedo no trabalho. Esperou Marcos chegar. Entrou na sala dele, fechou a porta e pediu demissão. Marcos colocou a caneta para baixo devagar e olhou para ele com uma mistura de desprezo e surpresa. Perguntou para onde ele ia, com aquele tom de quem acha que ninguém pode ir a lugar nenhum sem a bênção dele. Rafael olhou para ele com tranquilidade e disse apenas que ia montar seu próprio negócio. Marcos deu uma risadinha. Disse que Rafael não tinha perfil para empreender, que ia voltar rastejando em 6 meses, que o mercado era cruel com pessoas sem preparo. Rafael não respondeu. Agradeceu pelos ensinamentos, que ele dizia isso com total sinceridade, porque foi a crueldade de Marcos que o empurrou para onde precisava chegar, e saiu da sala. Os primeiros meses depois da demissão foram intensos. Rafael usou parte da reserva da Camila para pagar as despesas enquanto construía a carteira de clientes. Criou um perfil simples no Instagram. Começou a postar conteúdo educativo sobre finanças para pequenas empresas. Não era influencer, não tinha câmera profissional. Gravava com o celular, a luz natural da janela, fundo branco improvisado com um lençol. Mas o conteúdo era bom, era prático. Era o tipo de coisa que o dono de uma pequena empresa assistia e pensava: isso é exatamente o meu problema. E quando as pessoas reconhecem o próprio problema numa solução, elas perguntam o preço. Aos 3 meses fora do emprego, tinha 12 clientes e uma receita de R$ 4.800. Não era luxo, mas já era mais que o salário que recebia. Aos 6 meses, tinha 21 clientes, tinha ajustado os preços, tinha lançado um pacote mais completo de acompanhamento mensal e a receita tinha chegado a R$ 11.000. Foi nesse ponto que Rafael fez outra coisa que poucos fazem. Em vez de simplesmente gastar mais, manteve a vida exatamente igual, investiu uma parte em capacitação e começou a guardar 60% de tudo que recebia. Camila disse que ele estava doido. Ele mostrou a ela os números e o plano. Porque Rafael tinha aprendido algo que a maioria das pessoas aprende tarde demais ou nunca aprende. Ganhar dinheiro é uma habilidade. Guardar dinheiro é uma disciplina. E multiplicar dinheiro é um sistema. Ele queria dominar os 3.
Enquanto trabalhava com os clientes durante o dia, estudava investimentos à noite. Abriu conta numa corretora. Começou investindo pequeno, em renda fixa, só para entender a mecânica. Não tinha pressa para ficar rico investindo. Tinha clareza de que o investimento era para o dinheiro trabalhar, enquanto ele também trabalhava, formando duas fontes crescendo em paralelo. No primeiro aniversário do seu negócio, Rafael fez uma conta simples. 1 ano atrás, ele ganhava R$ 2.200 de salário e acordava todo dia com aquele peso no peito. Naquele dia, sua receita mensal era de R$ 16.000. Tinha 28 clientes ativos, tinha contratado uma assistente freelancer para ajudar com as planilhas e tinha R$ 22.000 guardados entre reserva de emergência e investimentos. Não era milionário, mas era livre, e liberdade, ele tinha aprendido, vale mais que qualquer salário. Mas a história não para aí, porque Rafael não era do tipo que chega num patamar e fica satisfeito. Ele tinha a fome de quem foi humilhado e sabe que ainda tem muito a provar, não para Marcos, não para ninguém lá fora, mas para si mesmo. Começou a pensar em como poderia atender mais clientes sem necessariamente trabalhar mais horas. Sabia que o modelo de consultoria individual tinha um teto. Ele só tinha 24 horas por dia. Se cada cliente ocupava certo número de horas, havia um limite de quanto ele podia crescer sem multiplicar o tempo. E o tempo não se multiplica. A solução que encontrou foi criar um curso online. Um curso ensinando donos de pequenas empresas a fazerem eles mesmos a gestão financeira básica do negócio, usando exatamente a metodologia que aplicava com os clientes. Mas ao invés de cobrar mensalmente por um acompanhamento presencial, vendia o conhecimento em formato de produto digital que qualquer pessoa podia comprar, assistir no próprio ritmo e aplicar no próprio negócio. O curso foi gravado em 2 finais de semana, com equipamento básico, editado por ele mesmo usando um programa gratuito que aprendeu a usar no YouTube. Lançou para a lista de e-mails que tinha construído ao longo do ano, para pouco mais de 800 pessoas. Preço, R$ 197. Na primeira semana, vendeu 43 cursos. Isso representou R$ 8.471 de receita em 7 dias, com trabalho que já tinha sido feito, sem trocar hora por dinheiro. O produto trabalhando enquanto Rafael dormia. Ele ficou olhando para o número na tela por um bom tempo sem conseguir falar nada. Camila entrou no quarto, viu a expressão no rosto dele, olhou para a tela e começou a chorar. Os dois ficaram ali, abraçados, olhando para um número que para muita gente parece pequeno, mas que para eles representava a prova concreta de algo que tinham levado anos para entender. É possível. É real. A vida que você quer não é uma fantasia. É uma escolha seguida de trabalho consistente. O curso virou uma fonte de renda permanente. Rafael continuou melhorando o material, criando novas versões, lançando módulos adicionais. Criou uma comunidade paga para os alunos, onde tirava dúvidas em grupo uma vez por semana. E isso agregou ainda mais valor. Os clientes de consultoria continuaram, mas agora ele selecionava com mais critério, priorizava cases que eram mais complexos e interessantes, e cobrava proporcionalmente mais por isso. 2 anos depois da demissão, Rafael estava faturando entre 45 e 55 mil reais por mês entre consultoria, curso e comunidade. Tinha contratado 2 colaboradores. Tinha se mudado com Camila para um apartamento melhor. Tinham viajado 3 vezes, não para resort caro, mas para lugares que sempre quiseram conhecer e sempre adiavam porque o dinheiro nunca sobrava. Mas o que Rafael mais gostava de contar, quando alguém perguntava sobre a virada da vida dele, não era sobre os números. Era sobre uma noite específica, cerca de 1 ano e meio depois da demissão. Ele estava numa padaria tomando um café, revisando uns números no notebook, quando recebeu uma mensagem no Instagram. Era de um funcionário da construtora onde tinha trabalhado. A mensagem dizia que Marcos tinha sido demitido.
que a diretoria finalmente tinha chegado no limite da alta rotatividade que o estilo de gestão dele gerava, e que após uma saída importante de um colaborador sênior que registrou formalmente o ambiente de assédio moral, a empresa tinha tomado a decisão. A mensagem perguntava se Rafael tinha ficado sabendo. Rafael respondeu que não sabia. Agradeceu por contar. Desejou que as coisas melhorassem por lá. Fechou o Instagram e voltou para os seus números. Não sentiu alegria. Não sentiu raiva. Sentiu uma leveza. A leveza de quem percebe que a vida tem um modo de acertar as contas sem que você precise fazer nada, além de cuidar da sua própria história. Rafael costuma dizer para quem pergunta sobre sua trajetória que a maior lição não foi sobre negócio, não foi sobre marketing, não foi sobre investimento. A maior lição foi sobre identidade. Ele diz que passou 5 anos acreditando que era o que Marcos dizia que era: incompetente, medíocre, sem futuro. E que a tragédia não era Marcos ter dito aquilo. A tragédia era ele ter acreditado. Porque nenhum chefe, nenhum colega, nenhum familiar, nenhuma circunstância tem o poder de definir quem você é. Isso é uma escolha. Uma escolha que você faz todo dia quando decide o que vai fazer com o que aconteceu com você. Ele diz também algo que ficou muito marcado em mim quando ouvi pela primeira vez. A humilhação foi o catalisador, mas nunca foi a razão. E a razão real da virada foi a decisão de parar de reagir e começar a planejar. Foi a disposição de estudar quando estava cansado, de criar quando estava com medo, de persistir quando os números ainda não faziam sentido, de confiar no processo mesmo sem ter garantia de resultado. Isso não é talento, isso não é sorte, isso é uma mentalidade. E mentalidade se constrói, bloco por bloco, escolha por escolha, dia por dia. Hoje, Rafael tem uma empresa estruturada, uma vida financeira sólida, investimentos crescendo de forma consistente e algo que vale mais do que tudo isso. Acorda todo dia com vontade, não com aquele peso, com vontade, com aquela sensação de que o dia é seu, que o trabalho faz sentido, que cada hora que ele investe está construindo algo que é genuinamente dele. Camila largou o emprego no ano passado e hoje trabalha com ele na empresa. Os dois têm um plano de 5 anos que inclui a compra de um imóvel, a expansão do negócio para um segmento novo e uma reserva que continua crescendo mês a mês de forma disciplinada e consistente. E se você está assistindo isso agora, talvez seja porque tem algo dentro de você que reconhece essa história. Talvez você também tenha um Marcos na sua vida. Talvez o seu Marcos não seja um chefe. Talvez seja uma situação financeira que parece permanente. Uma dívida que parece interminável. Uma vida que parece menor do que você sabe que poderia ser. E eu quero te dizer o que Rafael diria para você se pudesse. A história não acabou. Você não é o capítulo em que está agora. Você é o livro inteiro. E o capítulo que vem depois desse pode ser completamente diferente, desde que você tome uma decisão. Não amanhã, não segunda-feira, agora. A decisão de parar de aceitar e começar a construir. A decisão de trocar a resignação pelo plano. A decisão de ser o protagonista da sua própria jornada da prosperidade. Esse canal existe para te mostrar que histórias como a de Rafael não são exceção, são padrão. São o resultado previsível de quando uma pessoa comum toma decisões extraordinárias de forma consistente. Toda semana você vai encontrar aqui uma nova história, um novo caminho, uma nova prova de que a riqueza não começa no banco, começa dentro de você. Se essa história te tocou, se você reconheceu algo da sua própria vida aqui, comenta aqui embaixo com uma palavra. O que essa história despertou em você? E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, manda esse vídeo agora.
Porque às vezes, uma história no momento certo é tudo o que uma pessoa precisa para tomar a decisão que vai mudar tudo. Até a próxima história da Jornada da Prosperidade.